Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda live aqui no meu canal de violão, Gabriel Almeida. É um prazer imenso ter você aqui conectado comigo para a gente conversar um pouco sobre violão, né? Nossa amiga Aline Sila já está conectada aí, um abração para você, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os conceitos do violão, né? Os conceitos de violão. Na aula passada a gente falou sobre como tocar nossa primeira música no violão, né? Como tocar pela primeira vez. E eu acho que eu já pulei, né? Passei para a parte mais técnica, né? E seria legal a gente conversar um pouco sobre os conceitos, né? A parte mais teórica, né? A parte do estudo mais aprofundado, só para a gente entender como é que funciona a dinâmica da música como um todo. Porque a gente, para se tornar músico, a gente precisa entender também um pouco de música, né? Não é só pegar o violão e tocar, né? A gente tem que entender alguns conceitos básicos aí da música, no geral, tá? E assim, pessoal, pode ser que essa aula seja um pouco cansativa, né? Mas você pode assistir mais de uma vez, se você preferir, né? Porque são assuntos assim um pouco complexos, né? Claro que conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil, mais simples de entender. Mas no começo pode parecer um pouco difícil. Então você pode rever essa live várias vezes, né? Quantas vezes você quiser, tá? Aline, o chat está aberto, tá? Pode deixar sua mensagem aí, seu comentário, tá? Seguinte, pessoal, tô aqui com o meu violão, né? Eu sugiro que você já assista a live com seu violão também, pra gente podendo fazer as coisas juntos aqui, né? Primeiro conceito que eu queria abordar um pouco com vocês hoje é o conceito de tom. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre isso, né? O conceito de tom. Tom é o seguinte: tom fala da altura da música. Mas como assim da altura? Deixa eu tentar explicar de uma forma que fique mais fácil de entender. Existe a altura de volume, existe a altura de volume e existe a altura do tom. O volume é como, por exemplo, você está cantando nessa altura, você cantar mais alto, em questão de volume mesmo. Percebeu que eu mudei o meu volume, mas não mudei a altura do tom. O tom permaneceu nesse aqui. A altura do tom se trata da tonalidade mesmo. Talvez fique um pouco confuso aqui, mas você vai entender. Digamos que eu estou cantando aqui nesse tom. E agora eu vou cantar mais alto, num tom mais alto. Pode ser no mesmo volume, mas só que eu vou alterar só o tom. Ah, ok? Então estava aqui. E agora eu cantei. Ah, ok? Então eu alterei o tom, a tonalidade, tá? Isso aqui é importante porque quando você for tocar uma música, é legal que você entenda em qual tom você está tocando. Como, por exemplo, isso aqui é o tom de Dó. Eu vou tocar a música Parabéns para você porque é muito simples, né? É bom que a gente comece numa escadinha, né? Aprendendo as músicas simples, né? Com poucos acordes, com poucas variações de batidas, para que aí a gente comece subindo degrau por degrau, né? Então vamos aqui, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Certo? Eu cantei nesse tom, nessa tonalidade, nessa altura de tom. Agora eu vou cantar num tom mais alto. Parabéns pra você nessa data querida. Certo? Vocês viram que eu não alterei o volume da minha voz? Continuei
cantando no mesmo volume, só que eu aumentei o tom. Então, esse é o conceito de tom, de tonalidade, tá? Tonalidade e tom é praticamente a mesma coisa, são só duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, tá? Então, quando você ouvir tonalidade e tom, você pode distinguir que é a mesma coisa, tá bom? Tá, esse é o primeiro conceito, conceito de tom, onde você vai entender, né, que a música ela tem variações de altura de tom, tá? O segundo conceito que eu quero falar para vocês, né, é o conceito de intervalos, tá? Eu creio que deu para entender o que é tom, né? Deu para entender, né? Porque dá para a gente fazer essas comparações. Só que o conceito de intervalo talvez seja um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas não é nada de outro mundo, de outro planeta, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, tá? O conceito de intervalo é o seguinte, eu acho que até vai ser simples de entender também. Ó, digamos que eu tenha dois tons diferentes, dois tons, tá? Eu tenho o tom de dó e o tom de ré, tá? A distância entre o tom de dó e o tom de ré é a distância de um intervalo de um tom. Como assim? Seguinte, existem dois intervalos, né, na música. Claro que existem mais, eu posso até dizer que existem mais, mas basicamente existem dois intervalos, né, duas distâncias entre uma nota e outra. A primeira distância é o intervalo de tom e a segunda é o intervalo de meio tom, tá? O meio tom equivale a metade de um tom e o tom equivale ao dobro de meio tom, tá? É o seguinte, ó, para ficar mais visual, né, para vocês verem, é o seguinte, ó. Digamos que eu toque aqui nessa nota bem aqui e agora eu vou tocar nessa nota aqui de cima, mais acima um pouco. Vocês perceberam a variação de tom? Aí aqui tava mais baixo, subiu. Aqui eu tive um intervalo de meio tom. Ó, só subi meio tom, tá? Se eu viesse daqui, dessa nota aqui, direto para cá, eu teria um intervalo de um tom inteiro, que seria o equivalente a dois meios tons, tá? Estaria aqui em sol, essa nota sol, viria aqui para a nota sol sustenido, depois para lá. Então eu subi dois meios tons, que é o mesmo que um tom, tá? Então esses são os intervalos, tá? Só para a gente recapitular, tá? Existe um intervalo de meio tom e existe um intervalo de tom, tá bom? Ó, meio tom, um tom. E isso serve tanto subindo na tonalidade quanto descendo, tá? Sol, lá, subi um tom. Agora lá, sol, desci um tom. Mesma coisa para o semitom. Sol, sol sustenido. Ó, subi meio tom. Tá? Lá, sol sustenido. Desci meio tom. Aqui no violão, você vai ver que quando você toca aqui nessas partes aqui de cima, daqui do braço do violão, você tem notas mais graves do que quando você toca aqui. Aqui mais para baixo. Tá? Porque vai diminuindo a quantidade de corda que você tem aqui, o tamanho da corda. Então isso faz com que a corda vibre mais. E quanto maior a vibração, como a gente viu na aula passada, mais agudo fica o som. Tá? Isso a gente pode ver em todos os lugares. Tá? Se você tem um espaço pequeno onde você está batendo em qualquer coisa, um tamborzinho, qualquer coisa. Se você tiver menos espaço, vai vibrar mais. Então, o som que vai sair dali vai ser mais agudo. Tá? Quando você toca uma corda solta aqui,
bem mais grave do que quando você toca ela presa aqui, ó. Tá? Então, esse é mais um conceito também, conceito de grave e de agudo. Tá? Tem gente que ainda não sabe disso. Sei que é muito simples, mas é bom a gente falar até o que é óbvio, né? Porque às vezes por coisas mínimas a gente acaba errando em alguma coisa, né? Então, o conceito de grave e agudo também é importante a gente entender. Tá? Grave é o que é mais grosso e agudo que é mais fino. Tá? E aqui, ó, entendendo esse conceito de grave e agudo, a gente pode dizer que quando a gente está tocando aqui, nessa parte de cima aqui do braço, se a gente sair daqui para tocar para cá, a gente está subindo. Por que subindo? Porque a gente estava numa tonalidade aqui e a gente subiu essa tonalidade. Por isso que a gente fala que está subindo. Tá bom? E quando a gente sai daqui de baixo, do braço do violão, para cá, a gente está descendo. Ó, estávamos aqui nessa altura de tom, descemos para cá. Ok? Descendo, subindo, descendo, certo? Tá? Então, só recapitulando. Tom é a altura da música em relação à vibração. Tá? Quanto mais agudo, mais alto o tom. Quanto mais grave, mais baixo o tom. E entendendo isso, a gente tem que entender que isso, quando a gente fala mais baixo ou mais alto, né, é em relação a algum outro tom. Por exemplo, o tom de Lá, ele é mais alto do que o tom de Sol, certo? Mas isso aqui em relação ao braço do violão, porque eu estou tocando aqui, ó, tom de Lá, e eu posso descer para cá. E a gente pode dizer que o tom de Lá é mais baixo do que o tom de Si, por exemplo. Ó, o tom de Lá, Si. Então, Si está mais alto do que Lá. Tá? Esses são os conceitos de tom. Tá? Os intervalos. Aqui no violão fica bem visual, fica bem fácil de entender, porque a gente tem os trastes aqui, né? Então, a gente pode dizer o seguinte nos intervalos, tá? A distância entre uma casa e outra, tá? Passando o traste, cruzando aqui o traste entre uma casa e outra, essa distância é de meio tom, tá? A gente sai de uma casa aqui e vai para outra, é meio tom. Quando a gente sai de uma casa e pula a casa seguinte, digamos que a gente está aqui, a gente pula, vai para essa aqui, a gente está subindo um tom inteiro, tá? Que é o equivalente a 2 meios tons, né? 1 meio tom, 2 meios tons, certo? Então, a gente subiu um tom inteiro. Tá? Aqui no violão fica mais visual, né? Ó, meio tom. Um tom. Tá bom? Dá pra gente perceber isso aqui, tá? Beleza. Outro conceito que a gente, só pra gente recapitular, né? Grave e agudo. Aqui no braço do violão, as notas mais graves elas vão estar aqui em cima e as notas mais agudas aqui embaixo. Tá. Ok? Certo. Entendido isso, vamos lá para o nosso quarto conceito. O quarto conceito talvez seja o mais simples de explicar, porque a gente já tem isso muito comum na nossa sociedade, né? Que é a questão do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Eu acho que todo mundo, quando nasce, a gente canta aquela musiquinha, né? Quando a gente é criança, né? Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, né? Tem Dó, Ré, Mi, Fá, aí tem o resto, né? Sol, Lá, Si,
né? São 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, no caso, 7, né? Tá fazendo 6. 7 notas, tá? Essas 7 notas a gente pode dizer que são todas as notas que existem, tá? Para quem tem um conhecimento já um pouco mais avançado, vamos dizer que existem 12, né? Porque a gente tem uns acidentes aí no meio dessas 7 notas, tá? Digamos que a gente pode dizer que a nota Dó é a primeira nota, tá? Isso aí não é relativo, tá, pessoal? Pode ser que você esteja tocando aqui, se você pegar o violão, você vai ver que a primeira nota dessa corda aqui é Mi. Aí é só você contar: Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? Digamos que Dó é a primeira nota só para a gente ter uma base. A gente tem que começar de algum lugar, tá? Digamos que Dó seja a primeira nota, Ré a segunda, Mi a terceira, Fá a quarta, Sol a quinta, Lá a sexta e Si a sétima nota que existe, tá? Ok, entendendo isso, a gente tem as 7 notas principais que existem, tá? Só que dentro dessas notas, no meio delas, entre elas, dentro delas, tem os acidentes, tá? Como assim os acidentes? É o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta pro Dó de novo, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Só que você percebeu aqui, ó, que em vários casos eu subi aqui um tom, ó. Dó, Ré, subi um tom, pulei uma casa. Dó, Ré, tava no tom de Dó, Ré, subi pro Ré. Só que no meio aqui, ó, você vê que tem uma notinha aqui, ó, no meio, entre o Dó e o Ré. Ó, Dó, Ré, Dó, Lá. Isso aqui é uma nota intermediária que a gente chama. Então, digamos, ó, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si como notas principais e tem outras 5 notas intermediárias. Eu vou explicar quais são. Ó, geralmente a gente faz o seguinte, ó, a gente tem Dó e Ré, né? Depois do Dó aqui, a gente tem essa notinha. Essa notinha a gente chama ela de Dó sustenido, tá? Dó sustenido. O sustenido, para quem não sabe, é usado como símbolo de acréscimo, para acrescentar alguma coisa. Então é o Dó com um acréscimo, tá? É um acidente entre o Dó e o Ré. Dó, Dó sustenido, Dó, Dó sustenido, Ré. Aqui da mesma forma. Entre o Ré e o Mi, a gente também tem um tom. Só que nesse meio a gente sabe que tem uma nota bem aqui, ó. Ré, a gente tem aqui Ré sustenido, Ré sustenido, Ré sustenido, certo? E aqui a gente tem o Mi. Entre o Mi e o Fá, a gente não tem um tom de diferença, tá? Entre o Mi e o Fá, a gente só tem meio tom. Ó, Mi, Fá. Então isso significa que o Mi não tem sustenido. Ele já vai direto pro Fá, tá? O Dó tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, certo? A gente vai para o Mi. Só que quando chega no Mi, ele não tem Mi, não existe Mi sustenido, porque já vai direto para o Fá. Tá? Isso aqui, pessoal, pode ser que esteja um pouco confuso na cabeça de vocês. Mas isso aqui, lembra que eu falei na aula passada sobre as catalogações, né, das notas? Para quem não sabe, catalogação é quando alguém pega uma lista de várias coisas, né? Sei lá, vamos dizer que catalogaram todos os animais, né? Foram lá na floresta e deram um nome para cada um, catalogaram, né? O leão, a vaca, o bezerro, todos os animais alguém foi lá e deu um nome para eles. É igual aconteceu aqui no violão, deram o nome para as notas, tá? Essa notinha aqui deram o nome de Dó, essa deram o nome de Dó sustenido, essa de Ré, essa de Ré sustenido, Mi e assim por diante. Isso aqui é só para vocês entenderem a relação entre as notas, tá? Para que quando vocês estiverem tocando,
vocês entenderem a altura que vocês estão tocando em relação ao tom, né? A altura, ou né? Vocês entenderem a altura e entenderem a relação entre as notas, para vocês não tocarem, digamos, fora da harmonia da música, né? E a gente, quando vai tocar, geralmente a gente toca dentro de uma harmonia, tá? Essa harmonia também já foi catalogada. O nome dela é escala. Tá? Existe a escala. Campo harmônico, a escala. São questões harmônicas, né? Pegaram as notas e descobriram quais são as notas que se harmonizam. Descobriram quais são as notas que se harmonizam. E pegaram os acordes prontos e descobriram quais acordes que se harmonizam também. E deram um nome para isso, tá? Mas, para a gente entender isso aí, a gente tem que entender primeiro o conceito básico, o que são as notas e o nome delas, tá? Então, vamos continuar aqui. Ó, já disse que do Mi para o Fá, a gente não tem sustenido, tá? Ó, Mi, Fá. Agora, do Fá para o Sol, a gente tem o sustenido, tá? A gente tem essa diferença, ó. Porque do Fá para o Sol a gente tem diferença de um tom, tá? Então tem Fá, Fá sustenido, certo? Sol também tem Sol, Sol sustenido, tá? Sol sustenido. Lá também tem Lá, Lá sustenido. Si, quando a gente chega no Si, não tem sustenido também. O Si vai direto para o Dó. Como assim? Mas Dó aqui não estava no começo? Pois é. Vou explicar uma coisa para vocês também. A música, ela catalogada, ela fica o seguinte. Ela tem essas 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois que acaba nesse Si, tá? Só um exemplo, né? Depois que acaba no Si aqui, ela se repete de novo. Você vai ouvir aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que aí, se você continuar, você vai chegar no Dó de novo. Dó. Só que esse Dó é mais agudo do que esse primeiro Dó que a gente começou. Dó. Dó. Tem a mesma vibração, né? Quer dizer, uma vibração mais aguda, só que, digamos que tem uma frequência mais alta, né? Mas você ouve os dois juntos, é a mesma coisa, a mesma nota. Incrível, né? Ó, é a mesma nota, só que numa região mais aguda. Dó, 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 dó. Tá? Então a música ela fica se repetindo o tempo todo, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E assim por diante, até você não aguentar mais cantar. Tá? A música ela fica se repetindo. Bom, as notas, né? Elas ficam se repetindo o tempo todo. Só que você vai ver que tem essas variações, né? Inclusive, depois, quando a gente estiver um pouco mais avançado, vou explicar para vocês o conceito de oitava. Tá? A gente fala o seguinte, né? Que, digamos que eu estou cantando nesse tom aqui, Dó, e eu posso cantar numa oitava acima, né? Dó, né? Cantei uma oitava acima. Dó, Dó. Posso até cantar numa oitava abaixo dessa que eu cantei primeiro. Talvez a minha voz não consiga. Dó, não consigo, mas é possível cantar uma oitava abaixo do que isso aqui. Dó, certo? Como também é possível cantar uma oitava acima do que eu consigo. Dó, acima disso, tá? Certo? Ok, esse é o conceito das notas, tá? Das notas. Digamos que ela tem um começo, né? Seja Dó, e tem um fim que seja Si, tá? Mas não é isso, tá? Ela fica se repetindo, mas é só para a gente ter uma base, para a gente saber catalogar, né? Saber dar nome às coisas, tá? Então, as notas começam em Dó, terminam em Si, tá? Então, vamos só recapitular as notas que a gente aprendeu aqui, ó. Eu falei para vocês que existem 7 notas e existem mais 5 acidentes, né? Então, vamos lá.
Dó, Dó sustenido, que é o acidente, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, né, que já foram 10, Lá sustenido e Si, tá? São 7 notas principais e 5 intermediárias. Tá? 7 notas principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outras 5 intermediárias entre elas, tá? O nome da lista, né, de notas, que contém todas as notas, todas as 12 notas, o nome dessa lista é escala cromática. Escala cromática. Tenta gravar esse nome, tá? A escala cromática, ela possui todas as notas que a gente ouve, tá? Existem outras escalas muito mais complexas, né, que tem notas que são além dessas que a gente consegue ouvir aqui, ó. Tá? São além dessas. Tá? Mas essas que a gente consegue ouvir aqui, né, já foram catalogadas há muito tempo e é o que é mais usado também, tá? Essas notas que não dá pra gente ouvir muito bem, são mais usadas na música oriental, tá? É outro tipo de escalas, é outro tipo de música também, tá? Mas a música que a gente conhece aqui, que já foi passada para o violão e que a gente tem mais costume, existem essas 12 notas. Então, só tenta gravar que existem 12 notas, tá? 7 dessas notas são notas principais e 5 delas são notas intermediárias, tá bom? Então, vamos lá. O nome da lista com todas as notas é escala cromática, tá? É só você gravar, escala cromática. E o nome da lista com as notas principais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o nome dessa lista é escala maior natural. Escala maior natural. Tá? Só você gravar também, tá? Caso alguém te perguntar qual é a escala maior natural. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto. Você pode responder na lata isso mesmo que vai estar certo, tá bom? É claro, pessoal, que não existe só o tom de Dó, né? Porque essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas estão dentro do tom de Dó. Dó. Claro que se eu pegar a partir de Ré, eu vou ter outra catalogação, tá? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Tá? Essa é outra catalogação, mas isso eu posso explicar em outra aula. Tá? Vamos só entender que existem as notas principais, né, que é a escala maior natural, e as notas intermediárias, né, que se a gente juntar as notas principais com as notas intermediárias, a gente tem a escala cromática, tá? Que é a escala com 12 notas, escala cromática. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. 12 notas, tá bom? Certo, pessoal? E o seguinte, ó, a gente pode treinar um pouco os dedos aqui para a gente aumentar a nossa velocidade ao fazer as notas. Tá? Se vocês quiserem, eu posso passar esse exercício aqui, ó. Só para vocês ficarem mais afiados aí no violão. Porque, primeiro, a gente está iniciando, né? Então, não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez, porque a gente não vai conseguir, tá? Então, eu vou passar esse exercíciozinho para vocês ficarem fazendo em casa aí durante essa semana, tá? E aí, na semana que vem, eu passo um conteúdo assim mais de música mesmo, tá bom? Posso passar ritmo, mais ritmo e acordes para a gente tocar alguma coisa. Essa aula é só sobre conceitos mesmo, só sobre a parte mais teórica, né? Porque a gente não pode querer se tornar um músico sem saber um pouco da teoria da música no geral, né? Então, o exercício que eu vou passar para vocês é o seguinte, ó. Dedo 1 na casa 1
na corda 6, dedo 2, também na corda 6, casa 2, dedo 3, aqui na casa frente, dedo 4 na casa frente, tá? Pra gente ficar treinando, a gente pode só treinar com o polegar mesmo aqui, ó. A gente toca uma nota por vez. A gente fica, ó, indo, e voltando. Ok, a gente terminou na primeira corda, a gente vai para a corda de baixo. Corda 5. Mesma coisa. E continua. Mesma coisa, corda de baixo. Corda de baixo. Corda de baixo. Tá? Isso é só um exercício para vocês ficarem fera nas notas, tá bom? Depois eu posso passar também para vocês a escala maior natural, que é esse aqui. Tá? Mas aí é bom vocês já irem pegando aqui, ó, a digitação para vocês ficarem mais ágeis. Tá? A gente pode passar depois a escala. Ok? Certo, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Tá? Eu acho que eu já vou ficando por aqui. A internet parece que não está muito boa, não está ajudando. Né? Eu estou vendo aqui que a taxa de internet aqui está muito ruim. Então, eu creio que tenha cortado algumas partes aí. Eu peço perdão, viu? Mas eu peço que esse tipo de coisa não venha atrapalhar o seu aprendizado, tá? Eu lembro que quando eu comecei a tocar violão, o meu pai comprou um violão de um bêbado. Assim, meu pai gostava, né, de andar nesses bares e tal, e ele comprou um violão de um bêbado que estava lá vendendo por R$60, tá? Então o violão era péssimo, o violão. Mas assim, ele tinha uma tarraxa dessa quebrada, que as outras também estavam todas ruins, né? Mas foi o que eu fiz. Eu fui numa oficina e mandei soldar um pedaço de ferro aqui para eu poder apertar, né? A tarraxa e afinar a corda. Aí eu fui com meu tio pedir um jogo de cordas dele, né? Pedi mesmo na cara do... Porque assim, eu não podia colocar dificuldade de dizer que por eu ter aquele violão ruim, eu não poderia tocar, né? E é o que eu sempre falo. Não deixe que nenhum atrapalho, nenhum empecilho venha fazer com que você desista do seu sonho, tá? Então eu sei que aprender violão pode ser um pouco complicado, mas não precisa ser tão complicado, não precisa ser algo chato, tá? Você vai pegando coisinha parte por parte, tá? Você vai estudando devagarzinho mesmo, você não precisa tocar tudo de uma vez, tocar 10 músicas em um mês, não. Calma, tranquilo. Tá? Você aprendendo uma música e tocando ela muito bem, já é alguma coisa, melhor do que nada, tá? Claro que se você pegar uma música, para você ir para a segunda já fica mais fácil, mas você precisa começar da primeira, tá? Eu já ensinei alunos que eles queriam pegar, sei lá, 10 músicas de uma vez, tá? Sendo que ele não conseguia tocar uma do começo ao fim, tá? E eu falei para ele, ó, é melhor você começar uma do começo ao fim, aprender ela toda do começo ao fim, do que você tentar pegar 10 músicas e não tocar nenhuma delas bom, né? Não tocar bem nenhuma delas, tá? Então é isso que eu digo também. Não adianta você querer aprender já 30 acordes de uma vez se aqueles mais simples você ainda não pegou, tá? Tá bom? Questão dos conceitos, pessoal. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários também que eu respondo depois. Se a minha aula não foi tão legal também, deixa um comentário, né, para me ajudar, para eu saber o que é relevante, para eu saber o que é melhor para vocês, tá bom? E deixo mais uma vez aqui, se você quiser uma aula particular direcionada para você, personalizada, tá? Para o seu gosto, para o seu estilo, é só você me mandar mensagem do WhatsApp aqui, tá o link na descrição. É só você me mandar mensagem que a gente pode marcar uma aula experimental gratuita, tá?
para a gente ter durante a semana, tá bom? Aí eu posso já passar alguma coisa diretamente para você, porque você está precisando, tá? E se você gostar da aula experimental e quiser arriscar uma mensalidade com a gente, né? Eu também posso ficar dando aulas para você direto, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço. Até a próxima quarta. Fiquem com Deus, fiquem na paz, tá? Muito obrigado aí por ter assistido, tá? Peço desculpas se teve alguma coisa que eu errei. Minha intenção é sempre melhorar, né? Até porque eu acho que se a gente não puder melhorar a cada dia, não tem por que a gente estar vivo, né? Então a gente está sempre aprendendo, né? Eu peço que vocês me deem sugestões aí do que eu tenho que fazer para melhorar e melhorar sempre, né? E mais uma vez agradeço e até a próxima.